E eu quero começar hoje. Olha aqui. Eu escrevi 2 textos no UOL. Na verdade, um tinha sido madrugada, mas deu problema na senha, porque volta e meia ela renova, e não consegui publicar. Publiquei os 2 hoje. O da madrugada, analisando o voto de Luiz Fux, que me deixou... Se eu tivesse a cabeleira dele, não teria ficado em pé, se é que você me entende, vale bem. Porque não fica. Tem um tipo de cabeleira, Lucas, que não arrepia. Entendi. Entende? Não. Eu analisei ali, escrevi outro há pouco. Às 21h13, expira o prazo dado pelo ministro Alexandre de Moraes para que a defesa de Jair Bolsonaro explique por que transgrediu medida cautelar. Se não houver explicação eficaz, Jair Bolsonaro terá prisão decretada, prisão preventiva decretada. E nesse horário à noite para ser executada amanhã cedo. E eu digo, juízo técnico que eu vou fazer aqui. Existem todas as razões que estão no artigo 312 do Código de Processo Penal para decretar a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Se o Alexandre vai fazer isso, não sei. A defesa dele se manifestou, né? E eu já vou falar da manifestação da defesa. Está aqui, acabou de ser a manifestação da defesa, eu vou falar. Tá? Primeiro eu vou falar porque eu acho que cabe a preventiva, depois eu vejo se a defesa conseguiu contestar. Que aqui eu sigo a regra. Ó, vai bem, eu não sou um tribunal, mas a defesa aqui fala por último. Mas, claro, como eu sou juiz deste meu pensamento, eu direi se contestou ou não contestou. Vamos lá. Por que é mesmo que Alexandre de Moraes determinou medidas cautelares contra Jair Bolsonaro? Não foi por causa do risco de fuga, como estupidamente do ponto de vista intelectual, do direito, diz Luiz Fux. Isso é mentira. Mas você pode dizer assim, Reinaldo, que é mentira? Claro que eu posso. Porque tem um texto escrito. Tem a decisão do Alexandre endossada por 3 outros ministros. E ali está que o senhor Eduardo Bolsonaro pratica coação no curso do processo nos Estados Unidos, obstrução de investigação de organização criminosa, e que o faz em associação com o pai. O pai financia. O pai financia o filho. E ambos pressionam juízes no intento, mais do que pressionar, há uma chantagem explícita que inclusive Donald Trump deixa claro na carta que enviou ao Lula, como se fosse o Lula interferindo no judiciário. Tirem as medidas e aí nós podemos ver esse negócio de tarifa, quem sabe. Bolsonaro se manifestou, agradeceu ao Trump, disse que recebia com responsabilidade e disse, olha, o Brasil pode fazer. Ele apela às autoridades para que façam a coisa certa. Considerando que existe uma ação penal aqui. Depois, ao falar do Fux, eu volto ao texto do Alexandre. Considerando que é uma ação penal aqui, em que Bolsonaro é réu, evidentemente esses novos crimes e contemporâneos são praticados buscando beneficiar Jair Bolsonaro. Cabe preventiva? Já cabia preventiva, eu escrevi na madrugada do dia 18, quando saíram as cautelares, antes eu tinha escrito.
cabia em defesa da ordem pública, para preservar a instrução processual aí nesse caso, né? E até para que se efetive a lei penal, porque há um ardil sendo feito para tentar livrar a cara do Bolsonaro. O Alexandre não escolheu o artigo 312 do Código de Processo Penal, com base no artigo 282, ele apelou às medidas cautelares do artigo 319. E disse, e o senhor tem tais coisas para fazer. O senhor tem que cumprir essas medidas cautelares. Ele cumpriu? Não. Não no uso das redes sociais. Ainda que o tenha feito de modo indireto, e Alexandre de Moraes advertiu para isso. E atenção aqui para um parênteses importante. É mentira que Alexandre de Moraes tenha proibido o Bolsonaro de dar entrevista à imprensa. Vocês estão confundindo de ministro. Quem proibiu de dar entrevista foi o Fux, que em 2018 proibiu Lula de dar entrevista. E até aplicou censura prévia. Se já foi feita, não pode publicar. Foi para a Folha de São Paulo. O Alexandre não proibiu. Ele proibiu a manipulação das redes sociais. Foi isso que ele proibiu. Para fazer proselitismo contra a decisão judicial. É isto que decidiu Alexandre de Moraes. E, no entanto, Bolsonaro foi para a galera. Ontem se encontrou lá com oposicionistas, não é? Se encontrou, ficou mostrando a tornozeleira, todo cheio de orgulho, usando a tornozeleira quase como um Oscar. Não é? E deitou falação e disse que, na verdade, quem tem autoridade sobre ele é Deus. Não é o Alexandre de Moraes. Não é a justiça. É Deus. Aí, queridos, deixa eu dizer uma coisa. A única coisa que resta à justiça é exercer-se. A única coisa que resta à justiça é fazer valer a sua decisão. Porque o artigo 312, voglio bene, Lucas, tem lá as 4 hipóteses de prisão preventiva: preservação da ordem pública, preservação da ordem econômica, preservar a instrução criminal, fazer valer a lei penal. E tem, eu escrevi no artigo, botei lá, tem uma 5ª razão, voz, que é não cumprir medida cautelar. E foi descumprida. O descumprimento da medida cautelar aí não é uma questão de opinião. Descumprida ela está. E se descumprida ela está, por que razão o Bolsonaro está querendo a prisão preventiva? Olha, queridos, eu não sei. Eu não sei. O que é? Alguma tática especial? O quê? Posar de vítima? Não tem noção. Há mais uma coisa, voglio bene. Tem um artigo de que o Fux se lembra bem. Né, ministro Fux? Eu, de vez em quando, lembro coisas que certamente o ministro Fux fica de cabelo arrepiado. Né? Mas você não falou que não arrepia? É. O Código de Processo Civil, sabe quem foi que coordenou a reforma do Código de Processo Civil, valentes do estúdio? Quem? O Luiz Fux. É. Pedido lá do Sarney ainda. Ele era do STJ. Artigo 774 do Código de Processo Civil. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva
do executado que frauda a execução, se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos, insiste resiste injustificadamente às ordens judiciais. Todo ato da justiça busca a sua dignidade, isto é, exercer-se. Porque senão o juiz vira um boneco de mamulengo. Ah, mas você está falando do Código de Processo Civil, nós estamos falando do penal. Os códigos, eles se aplicam, meninos, subsidiariamente no que o código secundário não contesta, não se confronta com o principal. Então, seja pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, descumprimento de medida cautelar, e o Bolsonaro descumpriu, e ainda resolveu dizer o seguinte, não foi entrevista, mas vociferou lá. Não roubei os cofres públicos, não desviei recurso público, não matei ninguém, não trafiquei ninguém. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação em nosso país, uma pessoa inocente. Covardia o que estão fazendo com o presidente da República, com o ex-presidente da República. Nós vamos enfrentar a tudo e todos. O que vale para mim é a lei de Deus. Epa! Hein? O quê? Para mim também vale. Catolicão aqui. Vale a lei de Deus na minha religião. Contra essa pessoa. As investigações continuaram e nós o chamamos a seccional. Mas quando nós o chamamos, nós já tínhamos as informações dos locais por onde ele passou, dos horários, fotografação, etc. Ele ofereceu a sua versão, a princípio negando, mas depois, diante de todas as evidências, ele acabou confessando. Quem é o Edson Campo Longo? Funcionário público há mais de 30 anos, trabalha num órgão público estadual aqui de São Paulo. Ele é motorista do chefe de gabinete deste órgão. Pois bem, por coincidência, este chefe de gabinete mora em São Bernardo e trabalha aqui nesse órgão público no centro de São Paulo. Então, todos os dias, esse veículo está em deslocamento de São Bernardo para a capital. Bom, quem fala nessa coletiva nesse momento é Domingos Paulo Neto, delegado seccional de São Bernardo do Campo. Vocês ouviram ele explicando aí que um dos suspeitos, inclusive, tem ligação, é funcionário de um órgão público em São Paulo, ligado a uma pessoa que mora em São Bernardo do Campo. A gente vai seguir acompanhando e vai trazer o resumo dessa informação importante a qualquer momento, assim que eles derem mais notícias sobre essa... Quando eu exerço uma atividade religiosa, quando eu tenho certas convicções que certamente interferem na minha vida e na maneira como me relaciono, etc. Na vida civil, em relação às leis, vale a lei. O que eu vou fazer? Não, sabe o que é? O senhor não me puna, não, porque o meu problema, doutor, é que eu só acredito nas leis de Deus, nas suas eu não acredito. Então é por isso. Transgrediu a medida cautelar. E se eu achava no dia 18 que havia razões para a prisão preventiva, e eu escrevi isso, vai o bem, você se lembra, Lucas? Mas eu ali não defendi. É explícito, eu falei aqui também, pode pegar arquivo. Eu não estou defendendo, só estou dizendo que existe razão. Agora eu estou defendendo. Com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, alguém vai contestar? É técnico. E com base no artigo 774 do Código de Processo Civil, que subsidiariamente entra para instruir decisões. E não, Bolsonaro não foi impedido de dar entrevistas para a imprensa.
O que se criavam eram restrições, restrições para a reprodução nas redes sociais. Porque as redes sociais estavam sendo usadas para desmoralizar a justiça. E foram. Porque ele produziu os eventos para as redes sociais. Eles tinham até as 9h13 para se manifestar, até as 21h13, se manifestaram agora. Manifestação da defesa. A determinação é clara e precisa. O embargante está proibido de utilizar suas redes sociais, não podendo fazê-lo por intermédio de terceiros. Justamente por esse motivo, o embargante cessou a utilização de suas redes e determinou que terceiros também suspendessem qualquer tipo de acesso. Precisa ver se não foi usado ainda assim. Entendo que sim, e a decisão do Alexandre, pedido de explicação do Alexandre traz as imagens. Né? Eu acho curioso que essa gente use tanto a internet e não perceba que a internet também produz prova. Em nenhum momento e de nenhuma forma, ao que se entendeu, foi proibido que o embargante concedesse entrevistas, o que, aliás, não condiz com a jurisprudência da pátria. Mas quem disse que... E onde teve proibição de entrevista? Não teve mesmo. É notório que a replicação de declaração por terceiros em redes sociais constitui desdobramento incontrolável das dinâmicas contemporâneas de comunicação digital e, por isso, alheio à vontade ou ingerência do embargante. Assim, naturalmente, uma entrevista, por ser retransmitida, veiculada e transcrita nas redes sociais, e tais atos não contam com a participação direta ou indireta do entrevistado. Não! Eu não vou aqui, vai Beni, erguer o meu pé, né? Se bem que ele tá com uma meia bacaninha. Apareceu. Deu pra ver. Apareceu? Aham. Apareceu? Então. Sim. É uma bem quentinha. Bem gotazinha, viu? Para não ficar com o pé frio. Sim. Né? Porque eu sou pé quente. Ficou exibindo a tornozeleira como se fosse um troféu. Insista-se que jamais cogitou que estava proibido conceder entrevista, mas ninguém está falando que estava. Dessa forma, ao tempo que refuta veementemente qualquer descumprimento, o ar embargante, a fim de que não haja qualquer equívoco na compreensão da extensão... Cadê? Pulou. Peraí, aqui... Dessa forma, ao tempo que refuta veementemente qualquer descumprimento e hora embargante, a fim de que não haja qualquer equívoco na compreensão pretendida pela medida cautelar imposta por meio do presidente, requer que a decisão seja esclarecida a fim de precisar os exatos termos da proibição. De toda forma, em sinal de respeito absoluto à decisão da Suprema Corte, o embargante não fará qualquer manifestação até que haja o esclarecimento apontado nos presentes embargos. Do exposto e prestados os esclarecimentos demandados por Vossa Excelência, requer sejam reconhecidos e acolhidos os presentes embargos. Tá. Eu diria não. Chega. Causa finita est. Passou do limite. Ultrapassou a linha vermelha. Já chega. Já chega tudo que fez até aqui. Já chega tudo que fez até aqui. Se jactando da intervenção de um Estado estrangeiro no Brasil. Com seu filho dando entrevistas, debatendo e não sei o quê, se orgulhando de que virão outras medidas, tudo com financiamento do pai. Tudo com financiamento do pai. Não sei qual vai ser a decisão do Alexandre. Eu não faço adivinhação com decisão de ministro do Supremo. Vai bem! Lucas, vou fazer uma pequena alteração naquilo que eu mesmo disse sobre mim mesmo. Tá. Tem um caso em que eu faço praticamente adivinhações. Mas é que adivinhações não são. Porque eu acerto sempre. Com uma rara exceção, que ele votou direito, que eu me lembro uma vez. Todas as vezes que o Fux vai votar, eu aposto que o voto será ruim. E eu ganho sempre. Só numa coisa ali nas redes sociais, que ele ainda não mudou de ideia, mas ele pode mudar. Eu votarei a ele ainda hoje.
as barbaridades que disse. As razões técnicas para a prisão preventiva estão dadas. Ontem, Jair Bolsonaro foi para a Câmara, mobilizou lá a turma, e agora é anistia, agora é impeachment de ministro do Supremo, e agora é criar restrições à atuação do tribunal. Quando, insisto, as razões para a preventiva já estavam dadas. Não há pensamento jurídico que conteste jurídico, não estou falando político. Ou agora um sujeito que responde a uma ação penal financia um outro que está lá fora, mobilizando um Estado estrangeiro para punir juízes aqui, para que esses mudem de ideia e fazem uma chantagem explícita ao tribunal. É o que temos. Será que Alexandre vai fazer isso? Não sei. Não sei. Ele foi generoso no dia 18, só com as medidas cautelares. Hã? Mas houve descumprimento, no mesmo dia. Isso aqui é um juízo técnico. Ah, mas todos sabemos que você não gosta do Bolsonaro. Não gosto. Não gosto, não, pessoal. Falando da atuação, das escolhas. Sim, isso é verdade. Mas quando foi que eu escondi isso? Mas eu sempre defendi, se tiver prisão, depois do trânsito em julgado, porque é o meu pensamento. Aliás, quem era contra essa coisa do trânsito em julgado eram os bolsonaristas, eles me atacavam por isso. Quando os presos eram os outros. Eu lembro quando eu falei que não cabia a prisão do Lula antes do trânsito em julgado, ixi Maria, o mundo desabou na minha cabeça. Não? Eu tenho coerência no meu pensamento. Não? Ah, batia no PT? Os fundamentos que eu escolhi são os mesmos. De resto, nunca ninguém me viu trocando papinho com fascistoide de nenhuma natureza, porque eu não faço isso. Chega, não dá. Passou da conta. Artigo 774, senhor Luiz Fux, aquele do Código de Processo Civil, que Vossa Excelência conhece, voltaremos ao senhor. A justiça busca a dignidade. Não é mesmo, senhor? Se o senhor esqueceu o que o senhor ajudou a fazer, eu lembro. Né? Sob risco de prisão, Bolsonaro evita atos da oposição agora. Pesou. Então, vamos lá, vai. O ex-presidente Jair Bolsonaro cancelou compromissos com aliados que teria hoje de manhã no Congresso Nacional. Ele participaria de reuniões em 2 comissões da Câmara dos Deputados, mas acabou desistindo. Os colegiados são presididos pelo PL, ambos. Segundo aliados, o plano de Bolsonaro era ampliar a exposição, principalmente com o aumento do número de entrevistas concedidas e eventos com parlamentares. No entanto, a orientação dos advogados foi a que ele evitasse a participação nessas 2 comissões. De novo, Bolsonaro não estava e não está impedido de dar entrevistas à imprensa. Vai dar entrevista. Agora, a entrevista em si... Agora, se na entrevista ele fizer alguma ameaça ao judiciário, aí não vai bem, ele faz o quê? Hein, Lucas? É mentira essa coisa da entrevista. Eu não posso fazer nada se as pessoas não conseguem nem ler um despacho, né? O Fux, por exemplo, não leu, né? Ele não entendeu o que ele leu no despacho do Alexandre. Quer dizer, fingiu que não entendeu, né? O problema do Fux nunca foi burrice. Sempre foi esperteza. Não é mesmo? E aí ficou lá na sede do PL, vamos lá.
Passou o dia lá na sede do PL em Brasília, recebeu visitas de aliados e do filho dele, Jair Renan, que é vereador pela cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O ex-presidente teve reuniões fechadas sem se pronunciar publicamente. Em uma conversa com a imprensa na sede do PL, o senador Magno Malta saiu em defesa de Bolsonaro e disse: "Vou ficar com ele o tempo que der, sou amigo da vida e da morte". Na parte da tarde, por volta das 2 horas, o senador Wellington Fagundes apareceu e criticou o recesso parlamentar. Eu acabei de ter agora uma coisa pavorosa. Assim. Eu acabei de me solidarizar com o Bolsonaro. Sabe por quê? Imagina você estar nessa situação e ter que ficar o tempo todo com o Magno Malta. Já tá difícil, né? Quero deixar claro o seguinte, isso não foi uma pena imposta pelo Alexandre, hein? O Alexandre não teve nada com isso. Né? O Alexandre não teve nada com isso. Que não há, aí vamos falar assim de maneira neutra, né? Isso deve ter acontecido com todo mundo, comigo já aconteceu. Né? Que não há nada mais, assim, você se percebe no fundo do poço, Lucas, ou Vale Bene, como José, na Bíblia, jogado no fundo do poço pelos irmãos, né? Tem até uma música linda do Caetano, linda, que ele cria metáfora amorosa. Estou no fundo do poço, meu grito lixa o céu seco. O tempo espicha, mas ouço o eco. Qual será o Egito que responde no futuro? Ouço meu grito, lixa o céu seco. O tempo espicha, mas ouço o eco. Qual será o Egito que responde e se esconde no futuro? O poço é escuro, mas o Egito resplandece no meu umbigo, e o sinal que vejo é esse, de um fado certo, enquanto espero só comigo e mal comigo, no umbigo do deserto. Muito bem. Mas do que você falava mesmo, Reinaldo? Você chamou o testemunho dos meninos. Eles são muito jovens, talvez não? Mas não tem coisa pior do que você se sentir meio no fundo do poço e ver um chato se solidarizar com você. Aí nessa hora, é melhor um inimigo meio esperto que fica te sacaneando do que um chato que fica se solidarizando. Você fala, meu Deus, não bastasse isso, ainda fiz essa coisa. Bolsonaro, minha solidariedade específica, né? Não deixa ele discursar, mas aí também é com você, né, filho? Tá precisando, tá no fundo do poço, com um grito lixando o céu seco, né? Fazer o quê?